Fala pessoal, tudo bem? Então aqui eu vou fazer uma demonstração para vocês das estruturas anatômicas exclusivas dos dentes anteriores. Aqui na primeira fileira os meus superiores e aqui os inferiores. Então aqui a gente está tratando de dois quadrantes. Aqui nos superiores primeiro eu tenho 21, 22 e 23 e nos inferiores eu vou ter 31, 32 e 33, ok? Então a gente está falando do segundo e do terceiro quadrante. Vamos começar pelos superiores. Então vamos começar pela palatina. Os detalhes que a gente consegue observar na palatina dos meus dentes anteriores: fossa, cíngulo, crista mediana e forame cego. Pegando o central, eu consigo observar a fossa e o cíngulo. Fossa em rosa, cíngulo em verde. No meu lateral, fossa em rosa, cíngulo em verde e o forame cego, eu evidenciei ele um pouco, ele está em roxo, tá? Um pontinho, então uma região pontiforme entre o cíngulo e a fossa. E no meu canino, eu consigo observar a crista mediana, então ela está cortando a fossa em duas porções, porção mesial e porção distal, o cíngulo em verde e o meu forame cego presente ali no canino, então eu aprofundei ele um pouquinho mais para vocês poderem observar também. Então ali é a região do forame cego. E nos dentes inferiores? Primeiro aqui, o nosso central inferior, olhando ele pela lingual. Fossa e cíngulo. Observem a diferença de uma fossa, um dente superior para um dente inferior. Então, os detalhes anatômicos são menos evidentes nos dentes inferiores comparado aos dentes superiores. Vamos para o lateral agora. Observem que nesse lateral eu não pintei a fossa. Eu queria que vocês observassem um detalhe. Eu aprofundei um pouco a minha fossa, ó. Eu evidenciei um pouquinho melhor a minha crista marginal. Isso eu fiz com um lecronzinho mesmo, esculpi o gesso, tá? Então eu consegui trabalhar um pouquinho, ó, deixar o detalhe um pouquinho mais evidente. Então quando eu estou criando um dente, se por acaso o paciente tem um dente oposto a esse, tem esses detalhes, eu posso estar reproduzindo, tá? Então ele pode estar menos evidente, como nesse daqui, como no meu central inferior, que é o que está com a fossa pintada, e pode ter um detalhe um pouquinho mais evidente, como no lateral inferior, aqui é o que eu fiz. E o canino? Canino, mesma coisa do superior, só que com os detalhes menos evidentes, aquela mesma história. Então observem a diferença de fossa, crista mediana e cíngulo. Tem uma boa diferença, então mais evidente nos superiores, menos evidente nos inferiores. Por vestibular, voltando nos superiores agora. Então, por vestibular, a gente consegue observar sulco de desenvolvimento. Ele vai partir lá da minha cervical em direção à minha borda incisal. Lateral, mesma coisa. E o canino, nós temos aqui os sulcos. Então, observem todas essas estruturas, à medida que a gente vai trocando de dente, elas vão tendo um formato. O sulco do canino, ele não é igual ao sulco do central, né? Eles têm proporções, eles têm caminhos diferentes. Dentro desses sulcos, a gente consegue observar aqui a formação de 3 segmentos, que seriam os lóbulos de desenvolvimento.
Então a gente consegue ter a presença de lóbulos através da delimitação desses sulcos de desenvolvimento. Então eles estão na região vestibular, na face vestibular dos meus dentes. Então a gente consegue ter a presença aí de 3 lóbulos: lóbulo mesial, lóbulo médio e lóbulo distal. Observem agora esses 2 dentes aqui, ó. 2 centrais que tem aqui na minha mão. O central do lado direito, eu já mexi um pouquinho nele também. Então, olhem só, eu fiz aqui, ó, os mamelos e um sulco bem mais aprofundado comparado com esse outro dente aqui, ó. Então, esse meu incisivo central superior, que tá aqui na parte de cima, ele, olha, ele é mais suave, mais sutil o sulco, ó, comparado com o inferior. O inferior, então, eu modifiquei ele um pouquinho para vocês perceberem que de dente para dente, pessoa para pessoa, de modelo para modelo, os detalhes anatômicos eles vão mudar, as características vão mudar. Olha a presença dos mamelos, ó, talhando a borda incisal do meu dente. Então eu criei esse detalhe para poder mostrar para vocês essas características. Então elas podem estar presentes, como podem não estar. Olha lá. Então aprofundei um pouquinho mais a minha fossa para evidenciar um pouquinho mais os detalhes, ó, comparado com o outro, comparado com o que está pintado. E dentro disso, o que mais que a gente pode marcar aqui? Então aqui eu já marquei, vou marcar aqui, ó, para vocês verem o lóbulo em 3 segmentos, então aqui delimitado pelos sulcos. E aqui, nesse outro dentinho, a presença dos mamelos. Então ele deixa aqui, ó, a borda incisal com um aspecto mais serrilhado, ó. Ela vai ficar mais serrilhada. Ela fica com esses cavados aqui, ó. Ok? Vou pegar um dente aqui que já está pintado. Então, lembra que eu falei para vocês, ó, a fossa está pintada de rosa e ela está delimitada por algumas estruturas que estão em volta. Borda incisal, cristas marginais, ó, e o meu próprio cíngulo. Então aqui, tudo crista marginal, ó, a gente consegue delimitar. São características comuns a todos os dentes, né? Mas a gente já pode deixar ela evidente aqui, ó, porque ela vai aparecendo. A gente vai delimitando as estruturas e as estruturas ao redor elas vão aparecendo. Então tudo isso daqui seria crista marginal, olha só. Então, crista marginal. E lá em cima a minha borda incisal. Aqui em cima estaria a borda incisal. Lateral, mesma coisa. Minha borda incisal tá aqui, ó. E a minha crista marginal aqui do lado, na região onde está em branco. Então tudo isso daqui está em branco é crista marginal. Okay? Tô pintando de vermelho aqui para vocês observarem. Então a crista marginal com formação cilíndrica, né? Se estende lá do cíngulo até a borda incisal. Então a gente vai ter aí essa região como crista marginal. Do outro lado aí ficou evidente em branco para vocês. Inferiores, mesma história.
Olhem lá, observem, bem pouco evidente, ó. Então os detalhes, as características anatômicas nos dentes inferiores sempre estão menos evidentes do que nos superiores. Mas, de qualquer maneira, aqui do lado é a crista marginal e aqui é a borda incisal do meu incisivo central inferior. Então, tudo isso daqui faz parte da borda incisal. E ao redor aqui, cristas marginais. Pela vestibular, mesma coisa, ó. Sulco suave, não tem tanta evidência. Lóbulos de desenvolvimento. Lateral. Observem, ó, igual eu fiz no central superior. Eu modifiquei os detalhes, ó. Eu modifiquei o sulco do meu central, do meu lateral inferior. Ó, estendi ele, deixei ele mais evidente, ó. Deixei os lóbulos mais evidentes, comparado com o que eu já pintei aqui. Tá? Olhem por cima aqui, ó, para vocês verem pela borda incisal, ó. A gente não consegue observar bem os detalhes. Ó, ele é mais liso comparado com esse meu dente aqui, ó. Ele fica um pouquinho mais, uma característica mais evidente, ó. Aqui é a mesma coisa. A gente vai ter a presença dos sulcos um pouco mais evidentes, mais estendidos. E a presença dos lóbulos de desenvolvimento. E no canino, para fechar, a mesma coisa. Inferior, menos evidente os detalhes, né? E aí, de qualquer forma, a gente ainda acaba tendo a presença aqui do lóbulo em volume menor, mas ele está presente. E aqui na lingual, crista marginal, essa região que ficou em branco aqui, ó. Um detalhe importante comparando os incisivos com os caninos é que nos incisivos nós temos a borda incisal. E no canino nós temos aqui a ponta da cúspide. O canino então ele tem uma cúspide. Então aqui é a ponta de cúspide do canino. Beleza? No superior a mesma coisa, então a gente tem a ponta de cúspide. A crista mediana, então, ela se estende lá do cíngulo até a ponta da cúspide. Certo, pessoal? Então é isso. Estruturas exclusivas dos nossos dentes anteriores estão presentes aqui.